Eleições 2024. Nós damos início, a partir de agora, à nossa ampla cobertura do processo eleitoral neste ano de 2024. Começamos com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. A Rede Tambaú de Comunicação reuniu os partidos que colocaram nomes para disputa aqui na capital e definiu, através de sorteio, essa primeira rodada de entrevistas. Nós recebemos, a partir de agora, aqui no estúdio da Jovem Pan João Pessoa, o pré-candidato do Podemos, Rui Carneiro. Deputado, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Daniel. Cumprimentar também Josivaldo. Passamos lá pela televisão, Leonardo Abrantes, Fábio, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Uma grande satisfação, mais uma vez, estar aqui. Parabenizar vocês pela iniciativa de já iniciar o debate no período pré-eleitoral. Começamos com Josival Pereira. Bom dia, Josival. Bom dia para você, Daniel. Bom dia, Rui, de novo. Eu vou fazer a primeira pergunta seguinte. Eu estava dando uma olhada no orçamento de 2023 da Prefeitura, não tem ainda o orçamento de 2024, né? Que vai, aliás, o de 2024, 25. Falta o de 2025. E eu notei que um quarto do orçamento, apenas um quarto do orçamento é composto pelos impostos, a receita própria. Receita própria, IPTU, ITBI, ISS e outras taxas. Apenas um quarto, chega perto de 1 milhão. Qualquer cidade que se queira sustentável precisa ter uma receita própria bem melhor. Nessa perspectiva de uma cidade sustentável, o que é que você imagina para melhorar as receitas próprias de João Pessoa? Olha, qualquer gestor, Josival, e é natural, ele quer quanto mais receita melhor, mas nós temos que ter uma responsabilidade e uma prudência em relação a essa questão. Por exemplo, uma nossa tese, a população já paga muitos impostos, então, primeiro, jamais aumentar, por exemplo, um IPTU ou um ITBI acima da inflação. Jamais. João Pessoa é uma cidade que tem um orçamento muito bom para a sua população, o seu tamanho geográfico. Eu acho que a partir do momento que nós mantivermos a qualidade de vida, um crescimento sustentável, a procura por João Pessoa continuará. E isso naturalmente faz esse giro de arrecadação. Então, com a continuação da construção, mas não esquecendo também de preparar a cidade, porque toda construção tem um impacto na cidade, um maior comércio, muitas pessoas aposentadas vindo morar aqui, ou seja, não disputam o mercado de trabalho, mas estão deixando seus recursos no próprio sistema de João Pessoa. Então, eu acho que a gente mantendo e melhorando bastante a qualidade de vida na cidade, você diretamente já está trabalhando relacionado à questão da arrecadação. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Candidato, eu vou partir agora também para uma questão que é a seguinte: o senhor não é candidato pela primeira vez à Prefeitura de João Pessoa. Bateu na trave ali para ir para o segundo turno na última disputa. A gente sabe que a cidade de João Pessoa mudou muito da última campanha municipal para cá. O que é que a sua pré-candidatura adaptou daquele projeto apresentado inicialmente para essa disputa agora? Primeiro, um candidato mais experiente, mais maduro na nossa trajetória política. Como deputado federal, mais uma vez, essa experiência em Brasília é muito importante. O resultado negativo amadurece e nós continuamos o nosso trabalho percebendo a cidade, andando pela cidade, conversando com as pessoas. Isso é um ponto forte nosso. E, a partir disso, nós vamos buscando soluções nos mais diversos temas, a partir do momento que nós temos uma vivência real com os vários mundos que existem em João Pessoa. Então, conversando com aquela pessoa hoje que é mal atendida no PSF, não consegue uma consulta, não consegue um exame, tem dificuldade para conseguir um remédio. João Pessoa hoje tem uma das piores notas no Previne na atenção básica. Da mesma maneira,
o transporte coletivo, o segundo transporte coletivo, o preço de ônibus mais caro do Nordeste, a frota antiga, as linhas diminuíram na pandemia, não voltaram depois. João Pessoa é uma cidade que não tem parada de ônibus. Então, a partir do momento que a gente continuou andando, conversando com as pessoas, percebendo a cidade, isso facilita muito propostas práticas, reais, viáveis. Nós não vamos propor na campanha, Daniel, nada mirabolante. Tem muitas ações, eu falei agora em uma delas. João Pessoa é uma cidade que tem um orçamento de 4 bilhões de reais e não tem parada de ônibus. Uma parada de ônibus custa 5, 6 mil reais. Isso é uma vergonha, isso é um problema de gestão. Isso não é complicado, isso é um desrespeito às pessoas. Se falou na eleição passada muito, eu puxei esse tema, prontuário eletrônico. Até hoje, a atenção básica de João Pessoa, a saúde de João Pessoa, a regulação funciona na base do papel. Isso é uma vergonha. Isso sequela pessoas. Isso mata pessoas. Nós temos aqui bem perto, em Maceió, uma cidade que tem uma das melhores notas na atenção básica do Nordeste. Por quê? Tem a tecnologia, usou a tecnologia, usou a gestão, ao contrário de João Pessoa, que nós temos aqui uma gestão familiar, que inclusive se envolveu numa operação da Polícia Federal recentemente, da Secretaria de Saúde, junto com o narcotráfico, da mesma maneira da Secretaria de Desenvolvimento. Então, isso é de uma gravidade extrema. Então, o que nós trazemos para essa nova eleição, primeiro, um candidato mais maduro. Segundo, um maior conhecimento da cidade, porque infelizmente os problemas da cidade se agravaram. Você sai aqui bem perto, vai no Mercado Central, é uma cidade deplorável, é o principal mercado da nossa cidade. Você vai no centro da cidade, nós somos a terceira cidade mais antiga do Brasil, o centro, as lojas fechando, as calçadas destruídas, você passa a noite, não tem iluminação, ou seja, não tem uma gestão. E o que é que nós propomos para isso, por exemplo? Você fazer uma experiência de uma subprefeitura no centro da cidade, para tentar reverter essa situação caótica que envergonha os pessoenses e que chegou, pasmes, Rosival, a Lagoa. A Lagoa, que é um cartão postal nosso, entrou na decadência também do centro da cidade. Então nós temos uma série de temas que nós estamos aí, de maneira propositiva, não só crítica, dar a solução para fazer essa mudança. João Pessoa, ela está com a administração antiquada, vencida, com as mesmas práticas, e os problemas se repetem e as soluções não chegam. Vamos lá? Posso mudar de tema? Vamos mudar um tema aqui. A tragédia do Rio Grande do Sul acabou, eu acho que dando uma maior dimensão, né, para as pessoas, uma maior noção do que é a emergência climática no mundo e no Brasil. Qual a sua visão, a sua ideia de um projeto ambiental realmente mais amplo para João Pessoa? João Pessoa hoje está na contramão do mundo moderno, sobretudo nessa questão que você colocou. É uma das cidades que mais desmata e é uma cidade, está aí a votação do novo plano diretor que mostra isso, que constrói e amplia gabaritos sem prever consequências. Porque quando você chega num bairro que lá você poderia, por exemplo, construir um prédio até 3 andares e autoriza que esse gabarito passe para 6 andares, você tem um impacto de esgotamento sanitário, que são mais chuveiros, são mais descargas, são mais pias. Você tem um impacto de trânsito, porque ali estacionariam tantos carros, agora isso aumentou. Então, João Pessoa tem crescido de maneira desenfreada. E isso tem que ser reorganizado. Tem um grave problema de drenagem. Então, o atual prefeito, por exemplo, calçou muitas ruas que precisavam de drenagem sem fazer a drenagem. Não é à toa que os pontos de alagamento na cidade, eles aumentaram vertiginosamente. Além de não se resolver problemas antigos, exemplo, CBTU, Ladeira do Valentina para Mangabeira,
ali Mercado da Torre, ao lado da Transnacional, isso é antigo. Esses pontos se proliferaram. Fruto de quê? De uma gestão que vai fazendo sem ver as consequências do que faz. Então isso tem que ser revisto. João Pessoa tem que ser uma cidade que planta, não uma cidade que desmata. João Pessoa tem que tratar o plano diretor, que tem que ser revisto novamente, sabendo o impacto do que aquela mudança vai trazer. Não é só saber se é bom para o construtor, bom para ganhar dinheiro, bom para o empresário, tem que saber se é bom também para a qualidade de vida da cidade. Esse é o conceito que nós acreditamos, que nós apostamos, que tem, como eu disse ali na entrevista na televisão, uma cláusula pétrea, que é a questão dos espigões ali à beira-mar. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Isso é um diferencial que aumenta a ventilação na cidade, que faz o turista gostar daqui, que faz nós, moradores, que somos o principal, sentir a cidade mais agradável. Então, nós não podemos tolerar gabaritos diferentes, autorizações diferentes. Então, nós vamos aumentar a fiscalização em relação a essa questão, até porque o que tem acontecido em João Pessoa, não sei se vocês têm conhecimento disso, tem retraído, inclusive, compradores, porque às vezes eles ficam preocupados se aquele prédio tem algum determinado problema ou não e se ele vai receber o apartamento que comprou ou não. Então nós temos que dar essa segurança jurídica ao cidadão daqui e ao cidadão que vai investir aqui. Nós vamos apostar muito no que nós que estamos aqui nessa sala, uns atrás das câmaras e nós aqui, que é a qualidade de vida na cidade. E não existe qualidade de vida com desmatamento, com retração na construção de ciclovias, com transporte coletivo de péssima qualidade. Então nós vamos no conceito de João Pessoa moderna, sustentável e uma cidade inteligente, tecnológica. O senhor falou muito em mobilidade urbana. Essa é uma área em que a gestão atual tem uma parceria muito forte com o governo do estado. Algumas obras são tocadas inclusive pelo próprio governo do estado. A gente tem ali as 3 ruas, um acesso ao UFPB, altiplano, um acesso para o UFPB, um viaduto sendo construído ali em Água Fria. Eu queria que o senhor falasse como seria, caso o senhor fosse eleito, a sua relação com o governador João Azevedo e como o senhor vê essas intervenções na mobilidade que estão sendo feitas hoje. Daniel, minha relação com o governador, com o presidente da República, é sem problema nenhum. Eu sou um democrata, eu respeito o resultado das urnas. Eu votei em Pedro Cunha Lima, João Azevedo ganhou, o governador é João Azevedo. Lula é o presidente. Então, o prefeito de João Pessoa ele tem que se relacionar bem e construir soluções para a cidade com quem for o presidente, com quem for o governador. Então, a tese é ampliar as parcerias que forem boas para a cidade. Isso é um ponto principal. Na questão de mobilidade que você falou, no meu entendimento, a grande solução dessa questão, a principal solução dessa questão é o transporte público de qualidade. Então nós vamos enfrentar esse esquemão dos ônibus. O formato que vem ao longo dos anos aqui em João Pessoa e que está piorando agora nessa gestão, nós vamos mudar esse formato. Tá certo? É inconcebível, é um desrespeito, é uma molecagem, o termo é esse. É uma molecagem ao cidadão da nossa cidade, sobretudo o mais humilde, você não ter parada de ônibus, você ter tido a diminuição de linhas na época da pandemia e as linhas não voltaram. Quer dizer, que cumplicidade é essa do atual prefeito com os empresários, que a pandemia acabou e as linhas não voltaram. A segunda passagem mais cara do Nordeste, tá certo? Uma frota caindo aos pedaços. Todo dia eu recebo um vídeo de um ônibus quebrado. Um dia desse eu recebi a mulher de guarda-chuva dentro do ônibus, chovendo dentro do ônibus, barata, e parece que tá tudo bem, tá tudo normal, deixa para lá. Quanto mais é a área distante, quanto mais ali, bairro das Indústrias,
Gervásio Maia, Colinas, Valentina, Mussumago, aí é que o ônibus é pior ainda. Uma integração de mentira, porque o tempo do cartão muitas vezes não dá para integrar. Se você sair daqui, deve estar as pessoas agora, lá para o Valentina Figueiredo, demora tranquilamente 1 hora. Você perdeu a integração. Então essa integração é de mentira. Com esse período, se você começar num trecho curto, se você for, por exemplo, eu estou dizendo porque eu conversei ontem à noite isso com uma moradora lá do Gervásio Maia. Ela disse, e ela é empregada doméstica aqui próximo a Epitácio Pessoa. Ela disse, quando eu vou do Gervásio, primeiro, não tem ônibus direto do Gervásio para Epitácio Pessoa. Quando eu vou do Gervásio para o Valentina e do Valentina para Epitácio Pessoa, eu consigo integrar, porque o Gervásio é perto do Valentina. Mas na volta, eu pago 2 passagens, porque quando eu chego no Valentina não dá mais tempo de integrar. Então isso é uma integração de mentira. E por que a atual gestão é conivente com isso e aceita que nós tenhamos uma integração de mentira? Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso para você de outra forma, veja bem. Eu estou aqui desde 2022, acompanhei já eleições, inclusive com sua participação de 2004 para cá, já acompanhava João Pessoa antes, que teve a crise do transporte no tempo de Buriti, e toda a campanha eleitoral que a gente olha, tem sempre um candidato que garante que vai resolver o problema do transporte e não resolve. Quando você dá uma olhada também no Brasil, você vai ver que o transporte público está vivendo essa crise no Brasil inteiro. Praticamente não tem nenhuma cidade que apresente uma experiência que é boa de solução. Qual que é que dá garantia que você vai resolver que isso não é apenas um discurso de campanha como outros que aconteceram? Primeiro, com todo respeito, Josval, eu queria lhe corrigir. O transporte coletivo da própria João Pessoa da década de 90 e do início dos anos 2000 era muito melhor, os ônibus eram muito melhor, a qualidade dos ônibus do que é hoje. E você está falando de um período que você estava lá na gestão, que era Cícero Lucena. Não, eu estou dizendo de um período... No 96 isso. Era Cícero, não, você dizendo 90 e início período dos anos que eu 2000. era vereador. E você era aliado... Correto, isso, mas eu estou dizendo da qualidade do ônibus da época. Uhum. O que eu estou querendo dizer para você é que ao longo do tempo essa situação se degradou e os gestores não têm dado a devida importância ao tema. Que existe um problema nacional em relação a essa questão, e isso é real, mas tem lugares piores e melhores. E fazendo aqui o paralelo que eu fiz, e é público, nós temos a segunda passagem mais cara do Nordeste. E nós temos o sistema de ônibus trágico. E você tem uma série de circunstâncias, uma delas a qualidade do ônibus que sai da garagem, uma conivência do gestor, que às vezes faz propaganda que está trazendo ônibus novos para enganar a população, mas quando você vê a data da carroceria e a data do próprio ônibus, do chassi, não é um ônibus zero, como está aparecendo ali, como a propaganda insinua. Nós somos da opinião, eu sou da opinião, inclusive, de você, através do orçamento da prefeitura, colocar recursos no sistema, que várias cidades do Brasil já fizeram isso. Algumas mais ricas, inclusive, conseguiram zerar o preço da passagem. É o exemplo de Maricá. Qual a sua proposta, candidato? A minha proposta, primeiro, é fazer um enfrentamento em relação a essa questão. Ver se o preço real, realmente, é R$ 4,90. Abrir a caixa preta, número 1. Número 2, o que nós queremos fazer é, primeiro, a prefeitura dá um subsídio, como hoje, PCD, pessoas com deficiência, andam gratuitamente. É justo? É justo. Quem tem que pagar é o orçamento da prefeitura. Não é você, cidadão, aumentar o preço da sua passagem para pagar uma gratuidade que o prefeito, que a prefeitura está dando. Em Campina Grande, por exemplo, quem paga o PCD é a prefeitura. E a passagem lá é mais barata por causa disso. Estou lhe dando um exemplo prático, real, aqui na esquina, 100 quilômetros de distância. Então, primeiro,
é reorganizar o sistema, ganhar o respeito, porque é importante vocês entenderem o seguinte: ônibus é uma concessão pública da prefeitura. Aqui parece que é uma conversa de amigos, de sócios. Ônibus é uma concessão pública da prefeitura. Então você não pode aceitar uma concessão que está lhe prestando serviço, você deixar sair da garagem um ônibus que quebra na esquina, porque todo dia quebra um ônibus em João Pessoa. Tem algo errado nessa história. É isso que nós vamos mudar. Só para fechar esse assunto que eu acho para a gente dar tempo assim. O sistema todo se queixa no Brasil inteiro, né? A questão de João Pessoa, da queda de passageiros nos ônibus. E a grande crise é essa, uma crise assim. João Pessoa também é assim. A pandemia acentuou isso muito profundamente. Então, a questão principal é, no seu entendimento, na avaliação que você faz. Eu estou vendo que esse tema é muito importante para você na campanha eleitoral. Você muito, falar muito, disso assim. porque esse tema chega exatamente certo. Em quem mais Agora, precisa. A minha pergunta é, na concepção de vocês, o que era a causa da fuga de passageiros dos ônibus aqui em João Pessoa e, claro, no Brasil? Aqui Isso é muito simples, Josival. A passagem é cara e o ônibus é de péssima qualidade. Então, foi o exemplo que eu citei ali na televisão. Tá aí, você, sua esposa, eu e minha esposa em Mangabeira, nós vamos à praia. Eu vou pagar, nós 4, R$20 de ônibus. Só são essas causas. Ou vou pegar um Uber. A moto e o transporte individual entram com que importância nisso? Eles entram no vácuo que o transporte coletivo de má qualidade e caro deixou. Se você tem um transporte mais acessível e de melhor qualidade, você tem a volta disso tudo. A volta do passageiro. Pelo menos de grande parte desse passageiro. Quando você tem isso, automaticamente você tem uma melhora do trânsito. Isso não estou inventando aqui a roda, não. Qualquer especialista em questão de transporte do Brasil vai lhe dizer que a prioridade é a valorização do transporte de massa. Que aqui, não adianta a gente estar tratando aqui de BRT, de metrô, você tem cada dia com sua agonia. Nós temos que primeiro resolver esse problema. E nós vamos resolver esse problema. Entendeu? Ou melhorar muito do que está hoje. Não existe sistema perfeito, mas melhorar muito do que está hoje. Deputado. E a primeira fase é fazer esse enfrentamento desse tema. Esse tema não é discutido, esse tema é escondido. Deputado, vamos seguir aqui. A gente está na reta final da entrevista. Nós estamos recebendo hoje o pré-candidato do Podemos, Rui Carneiro, que vai disputar aqui a Prefeitura de João Pessoa. Nessa reta final vamos trazer o aspecto mais político, de política partidária, por quê? Nós estamos ainda na pré-campanha e algumas definições ainda vão acontecer. O senhor fez uma ampla aliança, tentando repetir ali o que Pedro Cunha Lima fez na disputa pelo governo do Estado. Tem ali ao seu lado grandes partidos como MDB e União Brasil, mas não anunciou vice ainda. Qual o perfil e quando vai se dar essa escolha? Essa escolha, nós temos o período até a convenção. Importante colocar que nós estamos fazendo um arco de aliança baseado em ideias. Eu quero convencer o eleitor de João Pessoa a nos apoiar, nos ajudar, com essas ideias que eu estou tratando aqui. Dessa forma, mostrando que João Pessoa está estagnada, perdendo qualidade de vida, num formato atrasado, antiquado, com as mesmas práticas, com um nepotismo desenfreado dentro da prefeitura, mostrar à cidade que João Pessoa pode muito mais e que nós podemos fazer essa mudança de maneira com que a qualidade de vida da cidade melhore. Muito importante nós termos no nosso palanque Pedro Cunha Lima, que ganhou a eleição aqui em João Pessoa para governador com mais de 60% dos votos, 2 senadores de 2 grandes partidos, União Brasil e MDB, que têm nos dado ideia, têm conversado sobre a cidade e que isso é muito importante. Poderão nos ajudar muito ganhando a eleição na nossa governabilidade. Você ter, por exemplo, o vice-presidente do Senado, veneziano, presidente do PMDB, que foi o candidato à época de Lula aqui na Paraíba e tem um acesso, com certeza o parlamentar que tem mais acesso ao governo, isso é muito importante. Do outro lado, você tem
Efraim, que é líder do União Brasil no Senado, que tem uma relação de extrema proximidade com o setor produtivo, também extremamente importante para solucionar problemas aqui que nós estamos discutindo. Mas então, sobre a vice, vai ser uma mulher? O senhor tem não, características, pré-condições? Um vice ou uma vice que tenha relação com a cidade. Não é fácil você ter relação em vários setores, mas que tenha uma pessoa que vive essa cidade, no ambiente de trabalho dela ou dele, enfim, que possa contribuir com a nossa gestão em alguma determinada área, que tenha essa convivência, de preferência não político. Vou fazer uma pergunta, Rui, assim, veja bem, essa eleição de João Pessoa, acho que o debate promete, mas eu vou fazer uma pergunta de cunho mais ideológico. Você vai ter, nessa campanha eleitoral, o candidato da direita conservadora bolsonarista, que é Queiroga, você vai ter um candidato da esquerda mais radical, que é Celso, do PSOL, você vai ter um candidato de esquerda, centro-esquerda, que é Luciano Cartacho, e tem Cícero Lucena, que você pode definir, era centro-direita mais claro, provavelmente agora pendendo um pouquinho para o centro-esquerda. Qual é o perfil ideológico de Rui Carneiro nessa campanha eleitoral? Eu me considero, Josival... Qual é a sua cor ideológica? Eu me considero de centro e eu dialogo com os dois lados. E eu acho que é assim que deve ser. João Pessoa é uma cidade de vários mundos. Então você tem que ter uma gestão, no meu entendimento, para você ter sucesso, que atenda todos esses mundos. Tratar todo mundo com respeito, seja de esquerda, seja de direita, questão racial, LGBTQIA+, mulheres, entendeu? O que as pessoas, no meu entendimento, estão preocupadas na eleição, não é se o cara é bolsonarista apaixonado, lulista apaixonado. O que o cidadão quer saber na eleição é como é que a gente vai melhorar o atendimento dos PSF em João Pessoa. Então o senhor vai evitar esse discurso de polarização durante o debate? Isso para mim é um discurso que não é prioritário. Para que estão votando num prefeito? Para dar a solução dessa questão de saúde, de ônibus, questão do centro histórico, questão dos mercados, questão de drenagem, porque aí os pontos de alagamento na cidade aumentaram vertiginosamente, porque estão calçando ruas, às vezes, que precisa de drenagem e aí não fazem por uma questão apenas do interesse eleitoral. O que interessa, no meu entendimento, eu não sou candidato a prefeito de João Pessoa para ganhar a eleição, para representar o político A ou o político B. O meu objetivo é resolver os problemas da cidade, melhorar a qualidade de vida de quem é de João Pessoa. Isso aí, para mim, quem vem com esse discurso político é porque é despreparado. Rapidamente, a gente está na reta final aqui. O senhor foi condenado recentemente à prisão, 20 anos de prisão, crimes de peculato, fraude, lavagem de dinheiro, e na resposta o senhor negou tudo que foi posto ali na primeira instância, e no discurso o senhor atacou o atual prefeito Cícero Lucena, relembrando inclusive a prisão dele. Eu queria entender o porquê esse direcionamento da sua crítica ao prefeito Cícero Lucena, se essa condenação veio da justiça paraibana. Que eu sei mais ou menos como é que as coisas se passam, mas enfim... Importante colocar que eu sou muito tranquilo em relação a esse tema, de todos os candidatos a prefeito, sobretudo dos principais, Celso eu não posso citar, todos têm um volume de processos aí enorme. Eu estou há muito tempo na vida pública, só tenho um, recorremos em relação a esse processo, que eu considero um absurdo, inclusive estou pedindo, nós estamos entrando com um pedido de anulação dele, porque... tem uma série de irregularidades na sentença, então estou extremamente tranquilo em relação a essa questão, trato isso no debate sem problema nenhum, nunca recebi a Polícia Federal na minha casa, graças a Deus, se Deus quiser, nunca vou receber, então não tenho problema nenhum em relação a esse tema, faço qualquer tipo de debate. A gente já encerrou o tempo, vou dar 1 minuto para o senhor colocar as considerações finais e responder por que o eleitor de João Pessoa
deverá escolher o seu nome e não dos outros pré-candidatos já postos até agora? Olha, eu coloco para o cidadão de João Pessoa uma candidatura madura. Nós temos experiência política, nós conhecemos a cidade nos seus vários mundos. Eu gosto, inclusive, de fazer essa citação. Vamos buscar na campanha, isso vai ser visto, fazer um debate propositivo, levando solução dos mais diversos temas. Para mim está muito claro, João Pessoa poderia estar muito mais à frente do que está em termos de qualidade de vida. Tem índices gravíssimos hoje. Nós temos aí a região metropolitana com o maior índice de analfabetismo do Brasil. 44% das crianças fora de creche. Uma das piores notas no Previne na atenção básica. E nós temos solução para esses temas com o uso de gestão, tecnologia, bem intenção, para que nós façamos uma João Pessoa muito melhor ainda para se viver, com muito mais qualidade de vida, trazendo, Daniel e Josival, solução para problemas antigos que ninguém teve a coragem de resolver. Rui Carneiro, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan João Pessoa. Durante o período de campanha eleitoral, teremos outros momentos para receber e debater a cidade de João Pessoa. Josival, obrigado também. Bom dia para vocês todos. Tá, o debate promete esse ano. Jovem Pan.